Sejam muito bem-vindos. Você está aqui no Dor Fora da Caixa. Me chamo Janilise, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo mulheres a ter qualidade de vida e alívio para suas dores crônicas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dor no quadril. O que fazer? O que é dor no quadril? Basicamente é um desconforto físico que pode ser de leve a moderado na região do quadril e, claro, tem uma experiência dolorosa que é sentida pelo órgão que é responsável por isso, o cérebro. Nem sempre a dor no quadril significa que se tem algo muito sério, muito grave. Existem algumas causas que a gente atribui a dor no quadril. Eu vou citar algumas para vocês, mas o interessante é pensar que nem sempre a dor significa uma patologia, uma doença em si, né? Pode ser que você sinta dor no quadril e você não tenha nada aparente. Pode ser que tenha algo que de repente apareça no exame e mesmo assim você não sinta dor. Então a dor, eu volto a repetir, a gente sempre fala sobre isso, a dor ela é uma experiência sensitiva, você sente, experimenta, né, um processo de dor e quem capta isso é o cérebro. Mas hoje a gente vai falar por que o quadril dói. Quais as causas que de repente a gente pode dizer assim, por que o quadril dói? Vejam, algumas causas eu separei as mais simples, as mais comuns, as que geralmente são atribuídas às dores no quadril. Significa que todo mundo que tenha algo no quadril, do que eu vou citar agora, sinta dor? Não. Significa que todo mundo que tem dor vai ter algum desses sinais no quadril? Nem sempre. Mas as causas mais comuns, ou que apresentam sintomas no quadril, eu vou citar para vocês. Nós temos tendinites, nos tendões que envolvem a região do quadril. Nós temos bursite, que é a inflamação da região ali como se fosse a almofadinha que nós temos entre o osso do quadril e o osso da perna, o fêmur. Então nós temos entre as nossas articulações, algumas principais do nosso corpo, nós temos uma almofadinha chamada de bursa, no caso do quadril, e é a bursa que protege a partezinha mais, vamos dizer assim, mais protuberante, a partezinha que pode machucar mais, então ali existe uma almofadinha no nosso quadril. Então pode acontecer uma inflamação nessa bursa. Você tem artrose, e eu já falei em outros vídeos que a artrose ela é um processo degenerativo natural e que algumas pessoas apresentam com mais intensidade, outras menos, porém não significa que você tem dor por causa da artrose. Mas quando essa artrose ela evolui ou ela começa, diante de várias situações, ir caminhando para uma artrite, então a gente fala inflamou. E aí essa articulação, ela tem uma inflamação, uma artrite, que já tem ali uma degeneração, e aí a pessoa sente dor. Nós temos também luxação do quadril, que é uma situação mais extrema, e por último, fraturas. Como identificar, Jane? Bom, as tendinites, elas são inflamações nos tendões, como eu já falei, que vai ao redor do quadril
eles trabalham segurando, né, os nossos músculos e prendendo os músculos, vamos dizer assim, nos nossos ossos. Pessoas, por exemplo, atletas que têm intensidade, atividades muito intensas, podem ter tendinites no quadril? Podem. Pessoas que utilizam muito a articulação do quadril em alguma situação, que use bastante essa articulação, pode ter uma tendinite por uso excessivo? Pode. Se esse corpo não está preparado, vai contribuir para a inflamação. Mas vamos lá, vamos supor que a gente tenha um corpo preparado. Mas imaginem comigo, e eu vou falar aqui, eu não concordo, sempre falo sobre isso, eu não concordo com esses termos assim, posição errada. Não existe posição, postura certa, postura errada. Quando a gente fala em inadequada, tem a ver com o tempo que você fica numa posição. E esse tempo é que precisa ser variado, porque às vezes você fica numa posição, vou citar aqui a mulher que trabalha sentada e que ela fica, por exemplo, 1 hora com a perna cruzada. Vocês acham que ela vai ter mais tendência a desenvolver uma tendinite no quadril, sim ou não? Ela fica com a perna cruzada o tempo todo. Olha o movimento que é feito. Com certeza, algumas estruturas envolvidas nesse processo do cruzar a perna vão ser comprometidas se ficar muito tempo sendo exigidas. Tendões que vão ser mais exigidos e algumas regiões que, por exemplo, vão ser mais comprimidas. E ali a circulação vai ser alterada. E várias substâncias que geralmente provocam irritação ali no tecido, o cérebro vai mandando essa informação, ó, tem muito tempo aí nessa posição, tem algo errado. E ele vai reagindo, e a forma que ele reage é com dor. Algumas pessoas conseguem ficar bem mais tempo, por quê? Porque tem o corpo preparado. Outras não conseguem, com pouco tempo, em determinadas posições, elas já começam a reclamar e a incomodar. Nós temos, então, a inflamação da bursa, da almofadinha que eu falei. Essa inflamação, geralmente, ela está associada a, por exemplo, pessoas que têm alguma atividade com impacto ou tiveram alguma queda importante, de repente, um trauma direto, teve uma pancada e aí tende a machucar um pouquinho essa bursa. E essa reação que o corpo tem de inflamação é uma forma de tentar resolver o problema. A questão é que quando o corpo tenta de várias formas e muitos meses e tentando, né, através da inflamação, resolver o problema, mas existem várias outras questões que estão contribuindo para que haja uma demora nessa percepção de que essa região está sendo resolvida, então esse cérebro começa então a ter alterações e quando esta dor, esta inflamação, ela persiste por mais de 3 meses, então é que nós dizemos que é a dor crônica. E é muito comum pessoas que tenham a inflamação dessa bursa, dessa almofadinha que fica no nosso quadril, entre um osso do quadril e o osso da perna. É muito comum que pessoas que tiveram algum tipo de trauma e tal e não fizeram nenhuma intervenção de tratamento, de reabilitação, pessoas que têm um estilo de vida não tão saudável, pessoas que tenham, por exemplo, questões com sono que não é bem visto, pessoas que têm uma alimentação mais pró-inflamatória, quer dizer, alimentos mais inflamatórios e não gostam muito de alimentos que sejam menos inflamatórios. Todas essas questões vão contribuir para que de repente essa dor, ela saia de uma dor aguda e ela vá para uma dor crônica. Nós temos então também a artrose e a artrite, como eu já falei. Principalmente todas estas questões que eu estou citando para vocês já perceberam
que estão associadas até agora, né? Tendinite, bursite, artrite, todas as ites. Vocês observam que está muito associada à inflamação? Então nós não temos como dizer o seguinte, que de repente foi porque bateu e pronto. Não, porque essa inflamação está persistindo. Quais são os fatores que de repente nós não conseguimos lidar ou ajudar o nosso corpo no processo de autocura, e aí esta articulação, especificamente hoje estamos falando do quadril, ela fica com uma inflamação recorrente. A gente sabe que as inflamações inicialmente é um processo natural do corpo para tentar resolver um problema, mas quando ela persiste, a gente precisa identificar o que está acontecendo, por que essa articulação continua inflamando tanto. São problemas somente mecânicos? Quando eu falo mecânicos, é ali na região do quadril. É só um tendão que está sendo mais exigido? É um músculo que está fraco? De repente eu tenho uma alteração, uma perna é maior do que a outra e eu nem sei disso, nem percebo? Será que é um encurtamento muscular? Enfim, existem várias questões. Isso na parte mecânica. Agora falando da questão do estilo de vida. Uma pessoa que não tem uma alimentação saudável, e aí isso contribui muito, sim. Muitos alimentos hoje, eles são altamente inflamatórios e eles se depositam, inclusive, em algumas questões nas nossas articulações. Então, muitas vezes nós estamos contribuindo, estamos tomando medicamento e ao mesmo tempo estamos tomando, vamos dizer assim, um medicamento contrário, um veneno. Porque eu tomo o medicamento, mas toda a minha ingestão do que eu coloco para dentro é algo que vai só prejudicar ou piorar a minha inflamação, principalmente nas articulações. No caso da artrite, né, existe já uma situação anterior, quase sempre uma artrose, né, a degeneração ali mais importante, questão da idade, pessoas sedentárias, pessoas que ao longo da vida tiveram atividades que exigiram bastante dessa articulação, né? Eu atendi um paciente há um tempo atrás que ele, desde os 12 anos, ele cortava macaxeira e a posição que ele ficava era justamente com as pernas cruzadas, como se fosse o Buda, e ele ficava com o quadril completamente em rotação lateral, aberta a perna. Então ele ficou realmente com algumas sequelas por causa dessa situação. Mas claro, era um corpo que vivia numa mesma situação, a mesma posição. Ele estava em fase de crescimento, ele não fazia atividade física nenhuma e uma alimentação completamente desestruturada. Então, começa a contribuir pessoas mais ansiosas, pessoas que, por exemplo, têm dificuldade com sono, ou então começam a sentir muita dor e aí o sono vai sendo prejudicado. Então, no caso da artrite, contribui muito sim. O estilo de vida, de movimento, a alimentação, e a pessoa também trabalhar toda essa parte da higiene do sono, trabalhar as emoções. Na dor crônica, isso vai ser batido toda vez que eu falar. Vocês vão ver eu falando isso, porque é real. Já sabemos que a dor crônica ela não é só tratada por um único fator. Ela realmente precisa ser olhada por vários ângulos. E é por isso que a gente entende que eu, como fisioterapeuta, preciso trabalhar o meu paciente como um todo. Porque senão eu não vou ter nenhum resultado positivo no alívio da dor dele. Eu vou estar fazendo os movimentos, vou estar ensinando,
mas existem várias outras questões por trás que precisam ser trabalhadas. E a última causa, que é a luxação ou a fratura no quadril. Eu já falei, então, vou repetir, da tendinite, já falei da bursite. Eu tô falando de causas mais comuns, gente. Existem outras. Se a dor persistir bastante, você precisa procurar um médico, porque às vezes você tem já aconteceu, já presenciei, você ter uma dor constante, aí você pede o paciente para ele ir procurar um médico, e quando você vai ver, ele tá com um tipo de um tumor no quadril, ok? Mas eu falei da tendinite, da bursite, da artrite, da artrose e por último agora da luxação e da fratura no quadril. Essas são as causas mais comuns que as pessoas sentem dor. E é importante eu falar sobre essas causas porque quase sempre as pessoas que já têm uma certa dor, né, um grau de dor crônica, elas tendem a ter pensamentos bem catastróficos sobre a sua dor. Então, doutora, será que eu não estou com algo muito grave? Será que de repente não partiu alguma coisa? Às vezes eu ouço isso. Será que não tem um tumor? A primeira coisa a se pensar é sempre o mais absurdo. Claro que não é todo mundo, mas esse padrão é muito associado com pessoas que têm a dor crônica, porque elas tendem a catastrofizar a situação, né? Gente, eu realmente assim acho que tem algo grave. Então, quando a gente fala, olha, é uma inflamação, pode ser uma tendinite, pode ser uma bursite no seu quadril, pode ser uma artrose que evoluiu para uma artrite, pode ser que você de repente tenha alterações mecânicas na sua coluna e aí, por exemplo, você tenha uma inflamação do nervo ciático. Ah, Jane, mas o ciático passa pelo quadril também. Ele se divide em vários ramos, então ele vai inervar alguns músculos, principalmente glúteos, coxa, que passa nessa região do quadril e aí vai contribuir para que você tenha uma sensação dolorosa importante e que de repente você diga assim, poxa, mas é o meu ciático que está inflamado. Então a causa é uma inflamação no ciático. O que levou a esta inflamação no ciático e o que levou a esta inflamação estar refletindo a dor no seu quadril? Todas essas perguntas é que a gente precisa fazer. Não podemos tratar só sintomas. Não podemos tratar só exames. De repente, eu pego ali e vejo um paciente que está com uma alteração na bursa. Lá na ressonância magnética mostrou que tem uma inflamação. Eu não posso tratar somente o exame. Existe todo um contexto. O que está provocando essa questão? Esse paciente teve uma queda? Esse paciente trabalha em pé muito tempo, ou sentado muito tempo? Faz atividade física? Não faz atividade física? É um paciente estressado? Ele dorme bem? Ele se alimenta bem? Todas essas questões. E aí, nós precisamos entender porque conhecendo, a gente consegue identificar. Por exemplo, a luxação do quadril é uma das condições mais dolorosas. E ela é uma questão que tem sinais visíveis que eu vou dar aqui para vocês nunca mais, de repente, se tiverem nessa situação, serem enganados. Você vê uma pessoa com uma dor muito intensa no quadril, mas é muito intensa. Ela não tem posição nem para ficar em pé, não tem força para ficar com a perna, né, em pé, não consegue descarregar o peso do corpo na perna, ela não consegue sentar, não tem posição nenhuma, ela fica, oi, tá doendo muito. Ela, por exemplo, vocês vão observar que o pé vai ficar virado para fora, como se tivesse uma rotação externa essa perna.
Isso é bem característico de uma luxação no quadril, esses sintomas, esses sinais. E aí você pensa logo, você caiu? Você teve alguma situação que de repente causou isso? Tem que ter, porque uma luxação é um trauma bem importante. Geralmente isso acontece em acidentes de moto. Tem um paciente aqui, né? Tem um rapaz aqui que tá falando, é o meu caso. Pacientes que sofrem acidente de moto ou de carro, geralmente a gente já fica atento quando tem essa história. Por exemplo, idosos que caem e às vezes nem diz para ninguém, mas aí quando eles começam a perceber a dor, eles não conseguem ficar sentados ou em pé, é um sofrimento. Caiu, é idoso, o que fazer? Primeira coisa, não pode mexer. Vocês não vão poder fazer isso, mas atentados a esses sinais e essas queixas, né? Vocês vão chamar o SAMU. Isso aconteceu com minha avó, inclusive, né? Quando, antes dela falecer, e foi por uma questão da fratura no fêmur, ela tinha justamente caído uma queda simples, boba. E aí ela encostou na parede, ela só encostou. E aí, de repente, ela não conseguia mais sentar, não tinha posição, ficou só recostada, reclamando de dor. Ela não conseguia ficar em pé de jeito nenhum, a gente tentou botar que não conseguia. Quando eu vi o pezinho dela rodado para fora, eu disse, com certeza ela deve ter aí tido uma fratura. E realmente, ela tinha tido uma fratura. Porque também, aí vem outra causa, né? Que me lembrei agora, a osteoporose para idosos. Dói também no quadril. Então, teve todos esses sinais, é idoso, teve queda, desconfie. Desconfie de fratura no quadril e no caso dos mais jovens, se não tem a questão da osteoporose, com certeza pode ser uma luxação no quadril. Essas são as dores mais comuns que acomete o quadril. E aí, como eu já falei para vocês, luxação, fratura, não tem o que fazer, certo? É chamar o serviço do SAMU e levar, porque provavelmente vai ser uma situação que vai ser cirúrgica. Agora, as outras que eu citei, tendinites, bursite, inflamação no ciático, artrose, artrite, osteoporose. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a terem alívio de dor no quadril? Essa é uma pergunta que a gente vai responder hoje. E aí eu digo para vocês, vou citar para vocês, por exemplo, o caso de uma paciente minha que até era jovem, ela era secretária, trabalhava, como eu citei para vocês aí, um dos sinais sentada, muito tempo. E ela costumava dizer o seguinte, Jane, minha dor começou do nada. Eu falei, nunca é do nada. Se a gente for olhar o histórico, qual era o histórico? Muito tempo sentada, não tinha rotina de atividade física durante seu dia. Ela, para tentar acelerar o trabalho, ela acabava ficando mais do que 1, 2, 3, 4 horas seguidas sentada. Ela era até assim, jovem, né? Seus 30 e poucos anos. Mas ela, por estar muito tempo sentada, a gente fez uma avaliação e percebeu que ela tinha fraqueza nos músculos do glúteo. Ela, por exemplo, juntando com essas questões mecânicas, né? De ficar muito tempo numa posição, articulação, fraqueza muscular, falta de atividade física, sedentária, ela ainda tinha a questão que era muito ansiosa e ela já vinha há um bom tempo sem conseguir dormir direito. Então a gente sabe que o nosso cérebro
acaba sendo mais sensibilizado, ou seja, ele fica mais propenso a ter dor, a experimentar dor, mesmo que nem seja algo tão sério no quadril. E ela também se queixava porque ela não tinha uma alimentação das melhores, né? Por passar muito tempo sentada, por não dar tempo de ir em casa, então era uma alimentação assim bem inflamatória. O que a gente fez com ela? Primeira coisa, eu precisava que ela entendesse que ela não tinha nada absurdo. Primeiro, porque ela era jovem. Segundo, porque ela não tinha caído, não tinha nenhum histórico de acidentes. Então ela precisava desconstruir a crença que estava nela de que ela achou que estava com alguma coisa grave. Inclusive, ela já tinha vindo de outros profissionais que não tinha aparentemente visto nada, mas olha as orientações: repouso, compressa de água quente e de água fria no local do quadril. Olha, eu concordo, compressa muitas vezes tem seu papel muito importante, eu gosto às vezes de fazer uma compressa de contraste, gelo, calor, mas antes de você saber o que tem exatamente ali. Então, tá tudo bem a compressa. Mas o repouso, esse eu tenho as minhas ressalvas. Ah, então, Jane, significa que eu tô com uma dor no quadril e eu tenho que fazer exercício assim mesmo? Não, gente. Significa que você precisa ter uma abordagem diferente, mas essa abordagem precisa incluir movimento. É possível sim você conseguir trabalhar com movimento sem que necessariamente você tenha amplitude grande de grandes movimentos ou impacto, que é o que a maioria das pessoas costumam ter o medo. Não, eu tô com uma dor no quadril, correr nem pensar, pular nem pensar. E aí a pessoa vai criando, né? Não por culpa dela, enfim, mas são as crenças que vão sendo estabelecidas de que ela não pode fazer determinados movimentos, que ela precisa ficar de repouso. E essa paciente minha, ela estava nessa condição toda. Então, a primeira coisa, nós desconstruímos isso. Nós conversamos com ela, nós trabalhamos a educação sobre a dor dela, e isso é muito importante, porque quando a gente vai fazendo a avaliação, ela foi percebendo que assim, tá movimentando, tá doendo, mas se eu tiver parada, tá doendo do mesmo jeito. Então, se o movimento vai trazer benefício, quem sabe eu posso suportar, eu vou continuar. Mas nos movimentos que a gente foi mostrando para ela, ela percebia que, poxa, consigo fazer não só inicialmente no quadril. A gente podia mexer de outras formas, outras articulações, coluna, joelho, até o tórax a gente consegue trabalhar para poder alcançar, quem sabe lá, movimentos suaves no quadril. Essa paciente a gente trabalhou a educação da dor, a gente fez um programa de movimento para ela, movimentos suaves, simples, para que depois ela tivesse em condições de fazer outros movimentos. Ela também foi orientada, a gente trabalhou a higiene do sono dela e a gente orientou que ela procurasse ajuda para ter as dicas de como trabalhar a ansiedade. Então, se ela conseguisse administrar tudo isso, de repente, ela teria com certeza alívio. E foi o que aconteceu. A gente orientou para que ela não ficasse mais de 1 hora sem que ela conseguisse pelo menos levantar para ir ao banheiro, para beber uma água e voltar. 5 minutos a cada 1 hora não é muito, gente. Não atrapalha o trabalho. Pelo contrário, você consegue render mais se você tiver essa condição de estar variando as posturas.
Então não tem problema ficar algum tempo sentada, mas você tem que variar as posturas. A questão não é existir uma postura certa, uma postura errada. O que vai existir é uma posição inadequada durante muito tempo. Isso é que vai prejudicar não só a articulação do quadril, que é uma articulação bem grande, mas as outras articulações também, né? Que muitas vezes serve para tudo essa orientação. Não fique muito tempo. E o que é muito tempo, Jane? Mais de 1 hora numa posição que de repente você não saia daquela posição. Varie as posições que forem assim consideradas inadequadas para aquela articulação. Você começa a perceber que a perna vai adormecendo, você começa a perceber que de repente, parece que minha circulação tá, né, meio... Ali já é o corpo dizendo, a gente tá produzindo aqui umas substâncias meio irritativas para essa região, porque você tá muito tempo nessa posição, então a gente tá entendendo que tem alguma coisa errada. Então, assim, esteja sempre nesse processo. E isso é o quê? Meu cabelo. Isso é o quê? Isso é movimento. Você está em constante movimento. Depois que ela fez esse programa de movimento, depois que ela trabalhou a higiene, o sono dela, ela procurou ajuda para trabalhar a ansiedade, melhorou na alimentação. A gente fez mais ou menos 1 mês, eu acho que não chegou nem a 1 mês de tratamento. E com 1 mês ela começou a caminhar sem dificuldades, porque ela mancava. Se ela sentasse por 20 minutos e tentasse levantar, ela não conseguia, ela sentia bastante dor. E depois de 1 mês cravadinho, ela começou a caminhar sem aparentar mais nenhum tipo de estar mancando, de a perna estar arrastando. E com mais ou menos 1 mês, quase 1 mês e meio já, ela começou a dar os primeiros trotes. Ela começou a correr bem devagarzinho. E ela ficou muito feliz. E correr é impacto. E ela conseguia já trotar, né? Que é aquela corridinha mais leve. E mesmo assim ela não sentia dor. Aí talvez você esteja me perguntando agora. Talvez alguns aí, eu sei que podem pensar assim, Jane, mas eu não tenho tempo. É uma questão que para as mulheres é muito forte. Eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho que dar conta de casa, de filho, de tudo, de marido, de trabalhar dentro de casa, fora de casa. E aí eu não tenho tempo. Eu entendo isso perfeitamente. Eu entendo, sou mãe, eu trabalho dentro, fora de casa. Não é fácil. Eu sei que hoje em dia o tempo é um bem precioso. Mas eu quero dizer para você que você precisa priorizar algumas coisas. E aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente começa a observar quanto tempo eu gasto, por exemplo, nas redes sociais. Quanto tempo eu gasto fazendo outras coisas que eu poderia, de repente, tirar 15 minutos para fazer movimento. Coisa simples. Aqueles movimentos, Jane ensinou uns exercícios tão bacana, tão simples. 15 minutos para você fazer. Poxa, hoje eu poderia de repente deixar a novelinha, né? E fazer o exercício. A gente precisa entender que priorizar é colocar em primeiro lugar aquilo. E eu digo para você, como mulher, sabendo que muitas vão dizer isso, nós precisamos colocar a nossa pessoa em primeiro lugar. Porque eu digo para você o quê? Se você não tiver condições, não estiver bem, não estiver saudável, você não pode ajudar outras pessoas na sua casa, você não pode dar conta da rotina da casa, você não pode fazer as coisas que você precisa fazer. Tem até aquela experiência do avião, né? Vocês, quem anda de avião sabe aí, muitas vezes, na hora que acontece uma situação e que parece que o avião, né, vai cair, então
Nesse momento, o piloto diz assim: olha só, agora máscaras cairão à sua frente, coloque primeiro a sua, para depois você colocar de outra pessoa. Então você primeiro precisa olhar para você. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você. Primeiro você pensa em você e pensa assim: eu preciso me priorizar. Então eu vou tirar um minutinho, vou tirar alguns minutinhos para cuidar de mim. E eu nunca vou me arrepender por isso. Por quê? Porque eu só tenho a ganhar. Algumas pessoas vão dizer assim para mim: Jane, isso que você está falando é muito bacana. Mas olha só, eu já ouvi outras pessoas que tentaram muitas coisas e não tiveram resultado. Gente, somos seres únicos. Nossos organismos são diferentes um do outro. Mas não quer dizer que um funcionou para um e não funcionou para outro. Você precisa identificar o que realmente o seu organismo vai receber. E cientificamente falando, já foi comprovado e recomprovado que o movimento é algo que foi feito para todos os organismos. O ser humano, eu e você, nós fomos feitos para nos movimentar. As nossas articulações, elas são móveis para isso. Elas têm ligamentos e tendões para isso. A anatomia dela já foi feita para o movimento. Então, quando você não se movimenta, isso é que é antinatural para o organismo e não o contrário. Então quer dizer que o movimento, quando o médico diz que eu não posso me movimentar, está errado? Depende. Infelizmente, as orientações quase sempre são essas: repouso, medicamentos. Primeiro momento, ok. Mas qual é o primeiro momento? 2, 3 dias? 5 dias? Mas e depois? Será que um movimento suave não vai resolver a situação? Será que o movimento não vai contribuir para que essa pessoa também seja tratada na sua dor? Os estudos mostram que o movimento, ele alivia sim a dor. Ele traz qualidade de vida. E aí, somado a ele, nós temos todas as outras questões que eu já citei para vocês. Cuidar de um sono, cuidar da alimentação, cuidar das suas emoções, administrar o estresse. E quando você soma isso tudo e você consegue dar uma atenção especial, o seu corpo, ele agradece. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que diga assim: Jane, o médico disse que o meu caso é cirúrgico. Pode ser que seu caso seja cirúrgico. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que você já tentou antes disso? O que já foi tentado? Eu sei que alguns casos realmente são cirúrgicos, mas em todas as condições cirúrgicas, ainda assim é possível ter ganho de alívio de dor, porque eu conheço pessoas que estavam com a cirurgia já marcada e elas mudaram tudo na sua vida, hábitos, incluíram rotinas de movimento, elas tiveram uma abordagem bem específica para a dor crônica delas. E quando elas perceberam, elas não viam mais necessidade de serem submetidas à cirurgia, porque elas tinham qualidade de vida sem precisar da cirurgia. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Mas eu também conheço pessoas que fizeram a cirurgia e depois da cirurgia continuou todos os sintomas de dor, de fraqueza muscular, de não conseguir mais voltar à atividade que fazia. E aí a pessoa realmente fica muito frustrada. O que eu estou dizendo não é que você agora, vou desmarcar minha cirurgia, o médico está errado. Não é isso. Eu estou dizendo que cada caso é um caso, mas que se você se permitir fazer a sua parte, cuidar de todos esses pontos que já foram colocados,
sobre movimento, sobre o sono, sobre a alimentação, sobre as suas emoções, sobre administrar estresse. Tudo isso sendo olhado, você mesmo que tenha que fazer a cirurgia, você só tem a ganhar. Porque você vai adquirir qualidade de vida, vai se preparar para quando, depois da cirurgia, no pós-operatório, você tenha condições de voltar mais rápido às suas atividades. O seu corpo vai estar preparado. Então você pode pensar assim, não, Jane, mas eu já vou fazer cirurgia mesmo, então já vou desistir. Não desista, não. Você pode fazer antes e de repente ter uma grande surpresa. De repente não ser mais necessário passar por isso. Cada caso é um caso. Mas no final, você sempre vai ganhar. Sempre. O seu corpo sempre vai ganhar. Quando você mudar a sua visão sobre as suas condições físicas. Você precisa acreditar que sempre tem uma saída. Sempre tem uma solução. E aí eu digo para vocês agora o seguinte: repouso não é tratamento. Se você acredita que o medicamento vai curar você, não vai. O medicamento, ele só é utilizado para que você tenha alívio nos primeiros momentos. Mas eu quero dizer para você que se você tiver uma questão, por exemplo, mecânica no seu quadril, uma fraqueza muscular, uma perna maior que a outra, de repente um problema na coluna, um pinçar do nervo. Se você não resolver essas causas, o remédio não vai fazer o efeito a longo prazo. E aí você vai ter outros problemas de usar tanto tempo eles. Então, queridos, nesse momento a gente vai praticar alguns movimentos suaves para alívio de dor no quadril. E olha, alguns podem até parecer estranhos, porque você pensa assim, mas isso é pro quadril? Sim, vai ajudar você a sua dor no quadril. Lembre-se que é movimento, mas que todos os outros fatores também precisam ser vistos. Vamos lá, juntos? Então você agora vai ficar sentado onde você estiver. Você vai simplesmente abrir um pouquinho e você vai colocar os seus braços assim. Mas Jane, isso serve para o quadril? Nós vamos começar liberando situações diferentes do quadril. Nós vamos começar a trabalhar uma área do corpo que contribui muito para o quadril, mas que muita gente nem sabe. Nós vamos trabalhar as nossas costelas, nossas costelas e o nosso tórax. Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão cruzar aqui e vão, ó, virar só para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Para um lado, para o outro. Faz bem suave. 5 para um lado, 5 para o outro. Depois você vai colocar a mão aqui, ó, uma em cima da outra. E aí você vai apontar para um joelho. Depois vai apontar para outro joelho. Pro lado. Pro outro. Pro lado. Pro outro. Você colocou aqui uma mão em cima da outra. Você vai fazer um círculo amplo, ó. E vai lá em cima, ó. O movimento é nas minhas costelas, mais de 8 a 10 vezes. De um lado e depois do outro.
Respira fundo. Todo o seu tórax precisa acompanhar, ok? Depois você vai fazer o seguinte, você está sentado bem apoiado, bem relaxado, numa cadeira, você só vai descer o corpo. E vai fazer isso aqui, ó, com as duas mãos, como se você tivesse, ó, deixa o corpo descer até onde conseguir. Jane, só consigo ir até aqui. Não tem problema, vai até aqui. Jane, eu consigo descer mais. Jane, eu consigo ir até o pé. Ok. O segredo é que você mantenha a respiração bem tranquila. Bote uma música em casa. Eu tô fazendo mais devagar, mas se você tirar para fazer essa sequência, você não gasta nem 7 minutos por dia para você ter uma qualidade boa, trabalhar a articulação não só do quadril, mas também prevenção de dores na coluna e no joelho, que também muitas vezes vão provocar alguma questão no quadril. Então, ó, vai lá embaixo, ó. Respira fundo e vai. Novamente. Quanto mais você soltar o quadril, o tórax, mais como se você fosse aqui, ó, encostar no joelho, ó. Sempre contraindo aqui, tá? Principalmente as mulheres, as que sentem um pouquinho de dor na coluna lombar. Tenta prender um pouquinho aqui, ó. E aí você vai. Agora para outra perna, ó. Respira bem profundo e vai. Solta o corpo todo. Respira. Quando soltar o ar, você vai com o corpo todinho, ó. Como se você fosse descansar no seu joelho, certo? Jane, não consigo tudo isso. Faz o que consegue. Só consigo ir até aqui. Vai até aqui. Você vai perceber que você fazendo um dia, 2 dias, 3 dias, você começa a conseguir mais do que você conseguia antes. E isso é ganho. Ainda sentada, ó, a gente já fez, ó, vou repetir. O do braço, para um lado, para o outro. Aqui na cabeça, no joelho, no outro. No círculo, ó. Lá em cima. No círculo, para um lado e para o outro. Nós já fizemos descer no joelho, no outro joelho. Começa tudo com 5 vezes. Jane, já consigo fazer mais. Então faz mais. E aí, Jane, agora você relaxa o corpo. Relaxa bem, como se você tivesse caído assim sobre o corpo. Do jeito que você senta aí para assistir TV, às vezes. Respira fundo. E aí você, ó. Como se você tivesse, ó. Você vai tentar colocar as 2 mãos. Jane, não consigo. Faz até onde consegue. Só consigo até aqui. Faz até aqui. Por um lado. Para o outro. Respira bem suave. A gente está fazendo um pouquinho rápido, mas o segredo é você sentir os movimentos que você está fazendo. Uma das coisas mais maravilhosas para quem tem dor crônica é você começar a enxergar, perceber o seu corpo. Quais são os movimentos que me doem? Como é que eu posso fazer outros movimentos que me relaxem? Quais são os movimentos que, dói aqui, mas será que se eu conseguir mexer aqui, me ajuda?
Se eu conseguir mexer só os pés, será que me ajuda? Você vai começando a ganhar mais consciência sobre o seu corpo. E então, você, terminou isso aqui. Agora a gente vai deitar. Você pode fazer o deitado primeiro? Com certeza. Ah, Jane, eu prefiro fazer deitado, depois vou aqui, sento e faço. Perfeito também. Mas eu comecei pelo sentado porque provavelmente a maioria aí, alguns estão sentados. E era a forma de mostrar que simplesmente é possível fazer até no trabalho. Tá fazendo o que aí, fulana? Não, eu tô aqui rapidinho, é uma coisa minha. E aí você tá trabalhando o seu corpo. Mas claro, se você puder tirar esse tempo para você, é melhor. Porque você consegue, numa música gostosa, confortável ali, o ambiente, você sentir mais o movimento, experimentar mais essa consciência corporal. A gente vai deitar agora, tá? Então, vocês ficam aí. Deixa eu ver se dá pra me ver. Ok. Primeira coisa para o joelho, ou para o quadril. Você só vai levantar as duas pernas, e descer até no chão. Só. Não vai puxar, não vai fazer nada. Você só vai levantar e colocar no chão novamente. Levantar e colocar no chão novamente. Para quem tem dor no quadril, gente, é um movimento que para muita gente é um movimento bobo, mas para quem tá com dor no quadril, mesmo que tenha dor absurda, você consegue fazer bem suave, Eu não consigo, Jane, até aqui. Faz até aqui, Levanta, bem suave, Agora você, joga o corpo, quadril para um lado e para o outro. Por quê? Porque se você trabalha a sua coluna, estica, você trabalha alguns ligamentos que se prendem, saem da coluna e se prendem no nosso quadril, no osso, na perna, no fêmur, e faz com que a gente tenha algumas alterações. Então, também trabalhar a coluna vai te ajudar nas dores no quadril. Para pessoas, por exemplo, que têm um certo medo, você simplesmente tenta perceber qual é a sensação de um quadril, o lado que dói mais, o lado que está mais afetado, o que não está afetado. Ah, Jane, esse daqui, ele dói muito. Então, faz com o que não dói. Jane, mas resolve? Resolve sim. Vou chegar mais pra cá para que vocês vejam. Quadril, por exemplo, minha perna direita, o quadril é que dói muito. Então, eu vou aqui, com a perna que não dói, eu vou fazer um 4. Coloco meus pés no quadril, no joelho, quer dizer, e faço isso, Eu tô trabalhando o quadril bom para ajudar o quadril que não tá tão legal. O direito é o que tá com problema, né? Vamos dizer assim, na hipótese. Eu faço 4 vezes, 5 vezes, subo e desço. Depois eu tento, primeiro eu sempre começo com o que tá bem. Depois eu tento, não consigo, ok, só deixa ele paradinho. A ação da gravidade vai ajudar.
Jane, eu não consigo. Tudo bem. Faz bem pequenininho, ó. Só isso. Tá vendo que diferença? Esse daqui não vai muito, mas ele não vai agora, por exemplo. Depois que você começa a fazer, ele vai aumentando. Aos pouquinhos, vai aumentando. Jane, e se doer? O objetivo não é dor, gente. Se doeu muito, você vai até onde conseguir. Mas também, se você perceber que consegue ir um pouquinho e a dor é suportável, faça. Depois você vai deslizar, ó, uma perna sobre a outra. Deixa eu ver se eu consigo aqui para que vocês vejam. Ó, uma perna sobre a outra, ó. Por quê? Porque o objetivo é que eu faça essa rotação, ó. Quando eu fechar, eu abro, depois vou fazer com essa aqui para que vocês vejam, ó. Eu vou deslizando meu calcanhar, ó. Meu calcanhar vai deslizar a perna toda. Aqui tá muito difícil, Mirelle. Ó. Tá dando pra ver aí? Coloca a mãozinha. Por último, pra gente terminar por hoje, ó, vou repetir dos movimentos deitados, certo? Só levantar e abaixar, depois para um lado, para o outro, 5 a 10 vezes para um lado e para o outro. Depois, se não conseguir, com a perna tá muito dolorosa, muito quadril doendo muito, faz com outro quadril bom. Como se fosse um 4, ó. Bota o pé no joelho, faz um 4, ó. Ó. Faz um 4. Deixa a perna descer. Depois você desliza. Calcanhar sobre uma perna. Desliza até embaixo. Estica a perna. Depois volta nela aqui, ó. Como se faz, ó. Esticando. E agora, por último, pra gente terminar aqui, nós vamos, ó. Não sei se dá dando pra mim ver bem. Você só vai deixar a perninha, ó, relaxada e fechar. Junta os dois pés. Deixa a coluna bem encostadinha no chão, ó. Faz esse movimento aqui da pelve, ó, pra fechar bem. E aí, ó, encostou bem a pelve. Bota ela pra dentro assim, ó. E aí você, ó, bem suave. Murcha bem aqui o abdômen. Como se fosse a borboleta, né? Mas esse é por último. E você termina novamente com o movimento de subir. E agora, se conseguir, esticar. Voltou, arrastando. Esticar. Voltou. Esse de esticar é mais difícil, bem mais difícil. Já é para quem tá já sem menos dor.
Arrastou o pezinho, voltou. Espero que vocês tenham gostado e coloquem em prática, tá bom? Eu tenho certeza, por experiência pessoal, não só em mim mesma, mas com muitos pacientes, são 20 anos testando e vendo e assim, são movimentos simples, que até parecem bobos, mas o que faz a diferença é você entender o seu corpo, entender que você pode movimentar, mesmo que você pense assim, não, tem algo muito sério. Por isso a gente sempre fala sobre a teoria um pouquinho, para você entender que você não precisa pensar, meu Deus, eu tô com algo grave. Não, você só precisa conhecer o seu corpo e percebendo os sinais, mas você precisa, acima de tudo, perceber que você foi feito para o movimento. Então, se vocês gostaram, bota o aviãozinho, bota essa live para outras pessoas. E eu quero dizer para vocês que a gente está preparando algo muito especial. E a gente vai ter live toda terça e toda quinta, vai ser nesse esquema aqui prático mesmo. E o objetivo é ajudar vocês. E no final do mês a gente tem coisa muito boa sendo preparada também. Então assim, já aproveita, passa para suas mães, é mês das mães, dá um presente para elas. Mãe, olha, eu quero te ajudar a ter alívio nas dores, qualidade de vida. E você pode também experimentar isso, tá bom? Grande abraço para vocês, forte abraço e até quinta-feira. Quinta nós vamos falar sobre outro tema muito interessante, sempre às 8h30 da noite, tá bom? Tchau!